Olá a todos, meu nome é Newton Keihokama, sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e eu queria falar um pouco sobre o ensino remoto a partir da minha experiência pessoal. Resolvi dividir esse assunto em 3 capítulos. O primeiro do que estamos falando, quando falamos sobre ensino remoto, o que se pode fazer hoje em ensino remoto, e depois eu vou apresentar a minha experiência. No capítulo 2, eu vou falar basicamente sobre o que se pode fazer hoje com relação ao ensino remoto. Dá para se perceber que eu não estou buscando aqui uma definição do que é ensino remoto. Eu já assumo que o ensino remoto já tem existência. Então, dentro de uma ideia do ensino remoto como uma independência entre a presença física e temporal do professor, né, com relação ao aluno. Então, acontece a relação aluno-professor sem essa presença física ou sem a concomitância, né, temporal da presença desse professor. E outra coisa também que eu acho muito importante dentro do que está em jogo no ensino remoto é a possibilidade de gravação. Quer dizer, a possibilidade de registrar esse momento, né, do aluno-professor também perpetua o ensino remoto. Então, eu acho que é uma definição interessante. Quer dizer, uma vez que há esse ensino remoto, é fundamental entender em que contexto do projeto político-pedagógico ele está. Então, o fato de ser um ensino pedagógico solto, na verdade, não existe. Quer dizer, ele está inserido, né, dentro de uma estratégia, né? Então, por isso que o ensino remoto não abre mão do plano de ensino, não abre mão dessa discussão, dessa reflexão, dessa busca de resultados, né? Então, é fundamental entender se, por exemplo, nós temos o sistema presencial exclusivo, que é a grande maioria dos currículos, né? É assim, ainda hoje, né? Aquele do sistema misto, quer dizer, quando se envolve essas duas modalidades, o presencial e o remoto, quer dizer, tem uma estratégia X, ou quando é o sistema remoto exclusivo, o que hoje é uma realidade até por conta da epidemia, da pandemia do coronavírus. Quer dizer, o que a gente tem hoje de mais comum em termos de ensino remoto, basicamente é a transmissão de aulas, né, através do computador, né, através de uma rede. Isso acontecendo simultaneamente, quer dizer, o professor está dando aula, só que não está fisicamente na sala o aluno não está na sala de aula, o professor não está na sala de aula, né, pode acontecer essas duas situações. Quer dizer, é real time porque está acontecendo aquela aula, né, mas sem a presença física total, mas o tempo é o mesmo, o tempo é concomitante, né? Então, o que se pode fazer com isso é FaceTime, quer dizer, quando é um professor, ou um professor e poucos alunos. WhatsApp é a mesma coisa, né? Eu faço atualmente muito exercício físico por FaceTime, né? Skype também é uma boa plataforma para aulas para poucos alunos, então discussão de casos em si, o Skype é muito interessante, né? E aí tem outros instrumentos, esses aqui são do Google. Então, o Hangout é para poucas pessoas e o Meeting, né, que é mais para institucional, que pode até 250 pessoas nesse tipo de apresentação. Então, isso é bem interessante para aulas grandes mesmo, né? Tem o Zoom também, mas me parece que tem algum problema de privacidade. A Anvisa eu sei que está desaconselhando o uso do Zoom, mas eu não conheço. E este antigo Big Blue Button, que eu usei muito, estou tendo problema recentemente, mas é uma excelente plataforma também. Quer dizer, para a transmissão da aula você tem vários esquemas. Quer dizer, basicamente o professor não precisa mudar muito do seu esquema de aula, né? Talvez uma aula de duração mais curta, né? Mas fora isso, há uma adaptação completa, né, entre a aula presencial e a aula com transmissão, né, que é real time. Então isso não há muita perda nesse tipo de estratégia. É bem interessante, muito usado, acho que é talvez a modalidade mais usada atualmente.
é fundamental, então, que vocês lembrem que esse tipo de atividade, né, ela permite a interação do aluno com o professor, quer dizer, para esclarecimentos, né, alunos com alunos, quer dizer, os alunos podem discutir entre eles, né, então, eventualmente, se tiver um ou mais alunos, eles podem fazer bate-papo, e então, essa interação aluno-aluno também é muito interessante, né, e tem a interação professor-aluno, quer dizer, o professor pergunta para os alunos, o professor pode fazer uma avaliação com os alunos. Então, esse tipo de, essa concomitância do tempo, né, quer dizer, apresentando, sem a presença física, mas concomitante, né, ela é interessante porque ela permite uma interação completa. Né. É óbvio que os que não são real-time, quer dizer, acontece posteriormente, também tem formas de interação, mas a melhor interação, aquela que se aproxima da interação presencial, é essa do real-time. Né. Muito interessante. Também é bem importante, né, quando se pode fazer uma avaliação do aluno em relação ao professor, em relação ao método. Né? Então, quer dizer, em relação à plataforma, também isso é muito interessante nesse tipo de trabalho que acontece também a possibilidade desse tipo de avaliação, usando outras ferramentas em conjunto. Bom, também é muito interessante esse tipo de plataforma, porque permite também, né, a gravação. Quer dizer, o professor, o aluno, a instituição podem gravar, né? Eles podem gravar a apresentação e pode ser revista. Então, quer dizer, a possibilidade desse registro também ajuda muito o aluno a revisar a aula. Isso é muito interessante também. Não, fazendo uma brincadeira aqui, naquela aula que eu chamei de real time, quer dizer, existe uma concomitância do tempo, quer dizer, apesar da falta da presença física do professor, né? Ele está junto com o aluno no tempo, né? Aqui não, aqui é aquela noção do einsteiniana, né? Uma aula einsteiniana onde tempo e espaço, né? Elas são um valor só, quer dizer, o professor não está nem na sala de aula e nem é concomitante ao tempo, né? Então, hoje é o que a gente mais observa, então, dentro dos ensinos remotos, né? Então, é fundamental a pedagogia desse processo, quer dizer, que tipo de pedagogia que está se abordando para essa estratégia né, remota. Então é fundamental isso. Isso é muito claro, está dentro de um projeto pedagógico. Né? Segunda questão, a plataforma de disponibilidade, quer dizer, se esse material precisa estar bem disposto, então tem que ter uma estratégia de como ele vai ser possível, as datas limite. Então, isso aqui é muito importante. Terceiro, né, a qualidade da exposição. Então, se as aulas são bem filmadas, se a duração das aulas, né, a alternância com outras estratégias, né, então exercícios, né, fóruns. Então, isso aqui é muito importante quando se tem esse tipo de curso. Né. E a possibilidade de interação, quer dizer, como não existe a interação real time, quer dizer, precisa garantir a interação depois da aula. Né? Então, o professor ou uma equipe tem que avaliar as dúvidas, avaliar, né, se o conteúdo ficou claro, né, se foi entendido mesmo, né, se a compreensão foi feita. Né? E a avaliação também. Então, é fundamental então, também ter estratégias muito claras. Né? Então, a gente percebe que esse tipo de curso exige um planejamento muito grande. Né? Não é qualquer jeito que se pode fazer. É mais fácil fazer real time do que fazer uma aula, eu estou brincando aqui, einsteiniana, né? Onde tem uma curva tempo-espaço aqui. Então, só para estabelecer um pouquinho algumas colocações anteriores, né, para estabelecer melhor, sintetizar melhor, quer dizer, algumas especificidades do ensino remoto são muito claras. Né? Quer dizer, o conteúdo tem que estar ligado a uma adequação do tempo, isso é fundamental. O aluno tem a liberdade de horários, mas ele necessita de disciplina e organização. Né? Quer dizer, se o sistema cria, né, pelo menos basicamente uma estrutura de disciplina e de organização, é bem interessante para o aluno. Né? Dá mais chance de sucesso. Né? O professor tem que ter uma dependência de expertise. Né? É óbvio que no início isso é bem difícil, mas posteriormente isso cria, na verdade, uma maior liberdade. Quer dizer, o fato do professor não precisar estar presente dentro da sala de aula, nem no tempo, isso torna, então, quer dizer, a profissão do professor mais livre. Né? Então, apesar de ter uma certa necessidade de um investimento grande no começo, depois é mais fácil para o professor. Bom, em relação à avaliação do aluno, do aprendizado, é fundamental. Né? Quer dizer, talvez seja até mais importante até do que
presencial, porque no presencial a própria observação da face do aluno, da participação do aluno, a gente consegue entender se está aprendendo ou não, né? Então, é fundamental avaliar o aluno, é fundamental se o método do ensino do professor também é adequado ou se da interação está sendo adequada, né? Quer dizer, a aula pode ser adequada, mas as condições do aluno, as condições materiais, eventualmente, pode estar atrapalhando a aprendizagem, né? É interessante que esse método é mais interessante para as novas gerações, né? Então, os alunos gostam disso, né? Para nós é difícil de fazer, mas para os alunos é muito mais... Eles aceitam com muito mais facilidade, eles até gostam muito quando o professor se preocupa com esse tipo de estratégia, porque eles percebem que há um investimento muito grande do professor para esse tipo de material, né? A grande vantagem é que é reproduzível, quer dizer, eu faço num ano, né? Posso repetir, claro, se o conteúdo está atualizado, eu posso repetir ano que vem. Então é reproduzível com certa facilidade, então isso ajuda também. E a outra é escalável, quer dizer, se eu faço um curso para 50, esse curso pode ser para 50 mil, né? Teoricamente, então a chance de escala é muito grande. Então, por isso que há grande interesse, né, dos institutos privados de fazer esse tipo de abordagem, porque em escala é lucro, né? Bom, então isso é interessante também. Aqui é a complementar ao que eu estava falando anteriormente, quer dizer, é fundamental a interação, mas como eu falei para vocês, há um certo comprometimento da possibilidade de interação quando se fala em ensino remoto, né? Então, é necessário que a gente utilize ferramentas, tá? Então, uma delas, que a gente pode usar em sala de aula também, os alunos gostam muito, porque é muito divertido, é essa plataforma Kahoot, tá? Então, se digitar kahoot.it, né, você entra lá e ele é muito fácil. E você consegue fazer aquelas votações que tem em congresso e tal, né, quando quer saber se você sabe tal assunto e tal. Então, ou opinião e tal, né, você é a favor ou contra fulano de tal. Então, a votação eletrônica é muito interessante como ferramenta de interação. Os fóruns também, né? Quer dizer, o Moodle ele é muito bom. Eu acho que a melhor ferramenta do Moodle é o fórum, pelo menos para mim. Então, ele é muito legal para você ver se o aluno entendeu ou não, para eles discutirem entre eles, né? A avaliação também é feita no Moodle, é feita no Google Forms, né? Então, são várias possibilidades de avaliação, né? E aquilo que é fundamental dentro desses cursos, né, remotos, do ensino remoto, que é a avaliação do curso, a avaliação do professor, a avaliação do método, né? Então isso é fundamental, que são todas ferramentas de interação. Quer dizer, não se fala em ensino remoto sem ferramentas de interação. Quer dizer, uma outra preocupação de ensino remoto são os materiais didáticos. Quer dizer, além da aula, né, além da interação, quer dizer, existem as leituras, então os artigos, livros, capítulos, artigo jornal. Bom, o que imaginar, né? Hoje é material didático. Outro elemento fundamental são os links, né? Então, quer dizer, tem material eletrônico aí, então, né, YouTube, Facebook, né, páginas, jornais, quer dizer, link é um elemento importantíssimo hoje, então, de organização dentro de material didático, né? E os documentos dinâmicos, então, página eletrônica, rede social, áudios, né, gravação, podcast, vídeos, videoaula, né? Isso aqui, a videoaula é autoral, quer dizer, do professor, né? Mas nada impede que um professor utilize aula de outro professor também. Não há nada hoje improvável de ser usado. É bem interessante, né? Então é isso. Então, o material didático também é uma preocupação importante para o armazenamento. Então, talvez o que mais o professor queira hoje saber é sobre como faz uma videoaula, né? Tem muito material na internet para ensinar isso. Quer dizer, na verdade, né, o que tem mais no YouTube são videoaulas, né? Então, é infinito, do mundo inteiro. Então, existem vídeos que ensinam a fazer videoaulas, mas o ideal, vamos dizer assim, do mundo ideal, né, do vídeo seria você ter uma estrutura que permita que você vá dar aula, que a única coisa que você faça é trabalhar com o conteúdo, né? Mas então, quer dizer, alguém vai captar as imagens, né? Vai fazer a edição, vai fazer a divulgação, né? Quer dizer, vai postar numa determinada plataforma, né? Então, em nível institucional, né, que é o ideal, e tem o nível doméstico, que é aquele que a maioria dos professores hoje faz, principalmente nós, né, que estamos aqui na época do Covid. Quer dizer, a gente está sem essa estrutura institucional porque ela não está dando conta pela emergência do processo.
Bom, se bem que eu não posso reclamar da estrutura da Unesp, mas a maioria dos professores hoje vamos dizer assim, não tem esse apoio. E a estrutura completa, né, seria um estúdio, teria uma equipe, né, para fazer a captação, edição, né, ajudar o professor a elaborar o material, então, né, colocar na plataforma, adequar a plataforma, né. Então aí o ideal é o professor se preocupar apenas com o conteúdo, né. Então, que conteúdo ele vai fazer, como ele vai fazer essa apresentação e o tempo que ele vai usar. Então, esse é o mundo ideal. Infelizmente, é uma exceção, né? A grande maioria dos professores vai ter que fazer sozinho tudo, né? Então é isso hoje o grande problema, né? Quer dizer, como é que eu vou fazer tudo se eu não tenho essa expertise? Bom, então eu vou ter que fazer a captação, eu vou ter que fazer a edição, depois eu tenho que fazer a disponibilização do material, né? Então são essas 3 etapas, tá? Então são as chamadas ferramentas domésticas, né? Então tem de tudo, né? Tem de tudo, dá para fazer com qualquer coisa, na verdade, né? Hoje eu vi inclusive um professor ensinando a fazer, né, com celular e usando papel. Então ele colocava o celular numa posição X que conseguia focar a página em branco e ele dava aula naquele papel. Então tem que ser muito bom para fazer isso, né? Eu acho que eu não sei fazer assim, não. Não sei usar nem louça, mas bom. Então, ferramentas domésticas podem resolver o problema do professor, depende da criatividade, da capacidade do professor. Mas, bom, hoje filmadora, né? Não é comum, né? Alguém tem filmadora, mas não é nem gravador, mas a vantagem é que celular faz isso, né? Se tiver um celular bom, faz filmagens tão boas quanto câmeras antigas, né? Aqui em casa, meu celular hoje é melhor que a minha filmadora. Então hoje eu faço tudo com o celular, quando eu preciso fazer captação externa, vamos dizer assim, né? Bom, captura de tela é a grande jogada, então eu estou fazendo aqui, captura de tela, tá? Então eu estou usando um programa que faz isso, né? É um screen recorder, screensaver, né? Screen recorder. Então isso tem milhares, né? Então eu faço a apresentação do PowerPoint, né? E gravo então aquilo que aparece no PowerPoint, na apresentação, né? Mas tem dezenas de programas que fazem isso. Tem programas de graça, programas que pagam, né? Por exemplo, se quiser fazer no celular, dá para fazer, então tem aplicativos que conseguem fazer isso, tanto na Apple quanto no Android, né? E os programas que eu sei que fazem isso, o OneNote faz isso, do Windows, tá? No Mac, o Mac tem já ferramentas dentro. O Zoom, apesar dele ser uma plataforma de comunicação, ele também possibilita, né, fazer vídeos, né? Então você consegue fazer apresentações dentro do Zoom, né? É bem interessante. Você usa a webcam, tá? O Skype é muito limitado isso. Eu consigo fazer, mas você tem que criar uma ligação com alguém. Então eu ligo para minha esposa, né, entre aspas, e faço a gravação do vídeo fingindo que eu estou falando com ela, né? Então o Skype também pode, mas, né, não é exatamente o jeito mais correto. O Zoom é mais fácil que o Skype. E o Camtasia, que é o que eu gosto de fazer. Só que o grande problema do Camtasia, ele é pago. Não é caro. Eu já paguei ele já há muitos anos atrás, né? E então é um grande programa. Esse eu recomendo muito, né? Mas é pago, né? Então o Camtasia tem a vantagem de poder gravar o professor pela webcam também, né? E também gravar a captura de tela. Então, Camtasia, sem dúvida nenhuma, eu recomendaria como um programa, vamos dizer assim, semi-profissional, né? É fundamental, então, que você faça a filmagem e depois você faça a exportação dessa filmagem num formato exportável, né? Quer dizer, num formato que possa ser usado para plataformas. E o melhor hoje, então, é você exportar para MP4. Por quê? Porque o MP4 é possível você fazer a exportação para o YouTube. Então, eu faço o vídeo, né, e exporto para o YouTube. Aí fica disponível no YouTube, tá? Então, isso é um detalhe importante. Quer dizer, eu faço captação e transformo em MP4. Tá? Ou já gravo como MP4. O ideal, né, se você faz filmes, por exemplo, em filmadoras, em celular, você tem que editar isso, né? Você tem que colocar tudo junto. Então, tem aplicativos do Windows, tem do Mac, eles têm programas residentes. O Windows tem, o Mac também tem programas residentes, que já vem com o sistema, tá? Óbvio, tem que ser sistema, não pode ser pirata, né?
E o céu é o limite, quer dizer, tem programas e programas. Tem esse estúdio Premiere aqui, né, o Premiere, que é fantástico, é da Adobe. Tem uma certa curva de aprendizado, mas não é difícil, né? Tem esse estúdio que eu gosto muito, é da Pinnacle, eu tenho ele, é muito fácil também de usar. E o que eu uso, na verdade, é o Camtasia. Quer dizer, o Camtasia é legal por quê? Porque ele captura, né, faz a captura da tela, e depois ele permite que eu faça a edição. Então ele facilita muito, depois ele exporta para MP4. Então eu acho que ele é o melhor, porque ele já faz as duas coisas juntos. Tá? Então essa é a grande vantagem do Camtasia. Bom, a disponibilidade, né, que você vai ter desse material, né, aí você vai fazer arquivos. Então sala de aula, né, e você pode usar do Google, né, você pode usar o Google Docs, pode usar compartilhamento do Dropbox, né, pode fazer vários jeitos de disponibilizar. Né. Você pode usar links. Então, por exemplo, se eu gravei filmes em YouTube, eu pego os links do YouTube, né, e faço então links. Né? Então, por exemplo, um curso que eu dou, eu uso um hipertexto. Né? Faço um texto no Word, anexo o link em algumas palavras e o aluno acessa direto o vídeo por esse hiperlink. Né? Tem páginas, você pode criar uma página na internet, né? Sites, blogs, né? Ou institucionais, e colocar as suas aulas lá. Né? Eu acho que isso aqui é o ideal, né? Fica mais seguro e tal. YouTube tem opções que você pode fazer na hora de postar. Você pode fazer privado, né? Eu acho bem interessante ser privado, então ninguém vai achar, exceto você, quer dizer, só com o link você tem acesso, né? Se o material for, por exemplo, se você tiver querer que ninguém veja essa aula, exceto seus alunos, então isso é interessante. Né? Se bem que eu acho que hoje não compensa fazer isso, mas eventualmente algum assunto que não é bom estar em um assunto, né, que seja mais privado, por exemplo, aulas de medicina, que fala de caso, eu acho que talvez seja interessante ser no privado. E no Moodle, que eu acho que o Moodle, na verdade, eu entendo que o Moodle é o melhor, porque você controla a frequência do aluno, você controla a entrada dele, você controla o tempo que ele ficou, né? E também você pode acoplar já na aula a possibilidade de avaliação. Então, eu colocaria aqui captação e edição, o melhor é Camtasia, né? Eu acho que deve se exportar para o YouTube, né? Ideal que você, então, no YouTube, você deixe um link como link privado, né? Quer dizer, que só quem é portador daquele link consegue entrar, quer dizer, não se acha no YouTube a aula. Né? E você controla, quer dizer, os links todo no Moodle. Quer dizer, seria esse o que eu diria como é melhor. Mas, quer dizer, as ferramentas domésticas estão aí, depende de quanto que você tem de recurso para você fazer. Então, eu acho que esses três são as três grandes etapas para um professor. Então, terminamos esse capítulo 2. Queria agradecer a vocês pela atenção e à disposição agora para o capítulo 3. Muito obrigado.